Bom dia, Beth, lá em Curitiba. Bom dia, seu Adão. Bom dia, dona Jussi. Hoje um sábado após tanta chuva, tanta destruição, tantos raios e trovões, né? Mas estamos aqui firme para mais uma manhã de oração. Hoje um sábado, né? E como é maravilhoso saber que o Senhor está conosco em todos os dias, né, da nossa vida. Isso é muito precioso para nós. E o texto hoje é lá em Mateus, né? Mateus 4, do 1 ao 7. E diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras tornem-se pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom dia, Simone. Bom dia, Takeshi, o Neide, a Sati. Sejam todos bem-vindos. Nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. E Deus fala na nossa vida através da palavra de Deus, que é a Bíblia que nós temos hoje. Bom dia, Tatinha, seja bem-vinda. Deus, Ele nos ensina no deserto que Ele vai nos sustentar lá no palácio. Mas é no deserto, nessa passagem, nesse processo que nós atendemos. Muitas vezes as pessoas assim, Deus está castigando. Deus Ele não castiga, Ele nos ensina. É um treinamento celestial a nossa passagem por problemas. Muitas vezes achamos que Deus nos deixou sozinho. Mas se Ele te leva no deserto, é porque ali Ele quer tirar da tua vida os ruídos da multidão. Deus te leva para um deserto e ali Ele diz assim: agora fica quieto. Nós estamos falando sobre isso a semana toda, né? Falando no secreto, de ter que estar na presença de Deus. E muitas vezes nós precisamos andar pelo deserto, passar por esse deserto, passar por esse processo para que nós possamos chegar no palácio depois. Porque o deserto é só um lugar de passagem, não é um lugar de fazer morada. Lá no deserto, Deus Ele fala baixinho para quem realmente quer ouvir. Quando estamos passando por algum problema, muitas vezes achamos que estamos sozinhos, mas não, ali na nossa busca de Deus, nós oramos mais, nós vivenciamos mais um tempo com Deus. Nós paramos as nossas coisas, nós paramos de escutar muitas vezes as pessoas, o mundo, né? Porque essa passagem aqui é quando Jesus, o Filho de Deus, que era o próprio Deus encarnado aqui na terra, né? Se fez homem e se deixou ser tentado pelo diabo. 40 dias, 40 noites sem comer, e ele chega e diz assim, se você é verdadeiramente Deus, você pode dizer para essas pedras que se transformem em pão e ali se alimentar. Aí Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem. Será que nós conseguiríamos dizer isso quando nós estamos com fome, quando nós estamos com as nossas contas para pagar, quando nós estamos com problemas no trabalho, na família? Será que nós conseguimos realmente dizer para pessoas, mostrar ao mundo assim, que Deus é Deus e que nós simplesmente temos que obedecer? E aqui está falando que Jesus diz, né, que nem só de pão viverá o homem. E realmente, o nosso pão espiritual, a nossa comunhão é muito necessária para nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende
esse processo de Deus, né? Esse tempo de sofrer. Tem lugares que Deus não nos tira dos lugares porque nós perdemos aquilo, né? Nós temos medo quando a gente perde alguma coisa, parece assim, nossa, por que será que Deus tirou isso de nós? Deus não te tira desse lugar, porque ali você não cabe mais. Deus te tira daquele lugar porque você cresceu e ali você não cabe mais. Então não tenha medo quando você perder alguma coisa. Às vezes, nós como ser humano, a gente sofre muito quando perde alguma coisa, quando perde algum lugar onde você está, você perde um trabalho, perde uma oportunidade, né? Alguém faz alguma coisa para você e você fica triste com isso. Não fica, porque Deus te tirou dali, porque você cresceu e não cabe mais naquele lugar. O deserto, ele não é um lugar de retroceder, de voltar para trás, mas ele é redirecionamento. Você não precisa voltar, você não deve voltar para trás, porque nós temos que seguir e prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Então no deserto você não deve voltar para trás. Olhe para frente, foque realmente naquilo que é importante para você. José foi traído, Moisés foi esquecido, Davi foi deixado no campo, mas todos eles foram treinados na solidão antes de viver a promessa. Eles sofreram antes e foram cumpridas em suas vidas as promessas do Senhor. E eu posso te afirmar nessa manhã com toda certeza, a promessa de Deus para a tua vida vai ser cumprida. Não tenha medo, não pense que Deus esqueceu, que você está passando por algum processo que está difícil. O Senhor Jesus, Ele vai cumprir na tua vida. E esse processo vai se cumprir no momento certo, no tempo certo. Porque o céu não coroa quem não passou pelo preparo. Precisamos nos preparar para sermos coroados com Jesus. Deus, Ele nos molda, Ele é o oleiro, Ele está nos moldando no invisível. Tudo que é escondido, tudo que é no secreto, Ele vai expor no tempo certo. A tua oração de hoje vai ser respondida por Jesus. Ele está te moldando para te mostrar coisas grandes, porque o nosso Deus é grande e Ele quer mostrar coisas grandes na nossa vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Quando Paulo fala isso lá aos Filipenses, eles têm um renovo, porque eles entendem que Deus é fiel. E Deus não começa uma obra e não termina. Deus não é como nós muitas vezes, que começamos e desistimos na beira do caminho. Aí nós sofremos porque nós não passamos pelo processo todo que Ele quer fazer na nossa vida. Nós sofremos porque nós nos deixamos abater pela nossa pequenez, pela nossa humanidade. Deus está te ensinando a fazer brotar a água dele, porque quem aprende a sobreviver no deserto, quem aprende a sobreviver durante o processo, durante as lutas, floresce em qualquer lugar. Durante as lutas, durante as tristezas, se aprendemos com as nossas dores, nós vamos florescer em qualquer lugar, porque o que Deus faz na nossa vida nunca é castigo, é proteção. Deus sabe o quanto o palácio brilha e não quer te perder por orgulho. Ele quer te ver preparado, não apenas exaltado. Deus, Ele quer pessoas preparadas para que, quando o milagre acontecer, você possa usufruir disso de uma maneira muito especial. E na vida de cada um de nós existe tempo para todas as coisas, né? O tempo do Senhor para a vida de cada um de nós é só Ele que sabe, é só Ele que tem. Nós não entendemos algumas coisas que só convém ao Senhor fazer e nós obedecer e nós aceitarmos e passarmos por esse processo para o nosso crescimento. Eu falo para vocês que essa semana foi uma semana bem intensa para mim como pessoa, para mim como família, para mim como
como igreja, como tudo, como amigos. E na segunda-feira eu coloquei aqui para vocês que faleceu um sobrinho meu, né, sobrinho neto, e a gente fez uma viagem para isso, e 16 anos, e é triste, né? Assim, ainda estamos com o coração apertado, estamos passando por esse processo do deserto, mas nós cremos no Senhor Jesus. E ontem eu pude participar da festa de aniversário de 80 anos de uma amiga nossa, uma amiga de família, uma pessoa querida. E eu olhando tudo aquilo, muitas vezes nós não entendemos esse processo de perder um jovem, né? E ter uma outra pessoa com idade comemorando aquilo. Mas esse é o processo do Senhor, como é bom você comemorar a vida. Não importa o tempo que você vai ter nessa passagem aqui na Terra, porque nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui, caminhando para Canaã, para viver com Jesus na eternidade. Então esse processo que o Senhor mexe com a nossa vida, mexe com o nosso coração, chacoalha com intensidade a nossa vida. Quando o nosso vaso é quebrado, é porque Deus está moldando, é porque Ele está nos despertando, é porque feridas estão sendo curadas. E uma nova versão da nossa vida está sendo formada no silêncio com Deus. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele quer estar com você todos os dias. Nos momentos de aflição, Ele está juntinho de você, curando as feridas, formando uma nova pessoa. A promessa não morreu, ela só está amadurecendo. Deus, Ele lembra de cada lágrima que cai do nosso rosto. Você vai entender que foi no deserto que aprendeu a depender dEle. É nesses momentos de deserto que nós aprendemos que somos totalmente dependentes de Deus, que nós não temos nada, que nós não somos nada. Então, às vezes, precisa haver esse processo na tua vida para que você possa entender realmente quem é Deus. Deus é tudo. Ele é o grande eu sou. É Ele que cura, é Ele que faz, refaz, desfaz da nossa vida. Porque o palácio é só consequência de quem foi fiel e passou pelo processo. Você vai chegar no palácio, mas você precisa passar às vezes por um processo de dor, um processo de lágrimas mesmo. Mas o Senhor, Ele ensina a suportar o deserto. Ele nos aumenta a fé, para que nós possamos reconhecer a voz dEle, mesmo em tempo de seca. Se você está passando por esse deserto, creia que vai chegar no final. E lembrem, hoje já é sexta-feira, nós estamos orando, hoje já é sábado, e nós estamos orando a semana toda, para que quem estiver no deserto possa passar e o Senhor dar a vitória para você. Aguenta o processo, fica firme, deixa o oleiro terminar o vaso como ele quer, deixa o construtor terminar a boa obra que começou na tua vida, entrega tudo para Deus, porque só assim nós temos paz, só assim nós podemos descansar e realmente passar por esse processo com tranquilidade, com a nossa fé renovada, com a nossa casa restaurada, com o nosso trabalho renovado, com a nossa vida renovada na esperança que o Senhor Jesus é na nossa vida, porque Ele é a esperança. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Lembrem das coisas boas que vocês passaram. Quando está difícil, ore a Deus, entra no teu quarto, vai no secreto, fala com Deus, desabafa com Ele, conta tudo para Ele. E deixa Ele fazer a obra na tua vida. Se você já chegou no palácio, que bom é estar no palácio, né?
Que bom é chegar na presença de Deus, é ver que aquilo que você estava passando já não dói mais, é ver que as feridas foram curadas, é ver que a tua família foi restaurada, é ver a vitória de Deus na nossa vida, ver a prosperidade do Senhor na nossa vida. E quando eu falo de prosperidade, a prosperidade não é dinheiro, não é você ter bens e posse. A prosperidade é você ter amigos, você ter pessoas que andam junto com você nos momentos bons e nos momentos ruins. E como é bom isso, né? Eu tenho que louvar e agradecer ao Senhor por cada mensagem que recebi nessa semana, por cada palavra de carinho. Cada palavra faz com que esse processo doloroso seja mais tranquilo. É por isso que nós vivemos como uma família, nós temos uma igreja, nós temos um local para nos reunirmos e adorarmos ao Senhor. Por isso a importância de você estar congregando numa igreja, de você estar junto, porque quando você estiver no deserto, você vai ter alguém para te dar água. Deus vai colocar os anjos dele acampando ao redor de vocês, quando vocês estiverem no processo. E você vai chegar no palácio. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã, porque tu és bom, porque tu nos tira do deserto para levar para o palácio. Senhor, não permita que quem estiver vendo essa live sofra mais do que possa suportar. Carrega, Deus, pessoas no colo nesta manhã que estão precisando de ti. Faça, Jesus, com que nós possamos ouvir a tua voz, obedecer a tua voz e poder chegar ao final do processo e falar que foi Deus. Foi Deus que nos guiou, que nos cuidou, foi Deus que nos redirecionou. Nos momentos em que nos sentimos fracos, é tu quem faz a direção de tudo. É tu quem toma a direção do nosso barco para nos conduzir por águas mansas. Senhor Jesus, cuida de cada um. Cuida daquelas pessoas que ontem foram vítimas desse ciclone que passou, da tempestade, Senhor Jesus, das famílias que perderam tudo. Paizinho querido, cuida do nosso coração, para que não venhamos a pecar contra ti e contra o mundo, mas nos dá fé, força e ousadia para prosseguirmos todos os dias, firmes na promessa que tu tem para cada um de nós. Que o teu propósito seja cumprido na vida de cada um. Que aquilo que nos dá esperança seja a parte mais forte da nossa vida. E que a tua paz, tua graça e o teu amor seja com cada um nesse dia. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te guie, que você possa sentir realmente a presença de Deus, né? Não importa o que você está passando, o Senhor Jesus não te deixou, Ele está contigo. Amanhã, 6 horas da manhã, domingo de manhã, mas nós vamos estar aqui, ó, firme, juntos novamente, para orarmos e buscarmos a Deus. Quase final do ano, quase o Natal chegando, mas nós vamos continuar firme, porque as promessas do Senhor vão se cumprir na vida de cada um de nós. Amém. Até amanhã.